保罗写信给哥罗西教会，他们有信心、爱心和盼望。 Paulo escreveu à igreja em Colossos e falou sobre fé, amor e esperança. 他特别说到哥罗西教会对某一个人有一种特别的感觉，特别的享受。 E teve uma pessoa em Colossos que está relacionado a Colossos que ele cuidou especialmente. 所以从他身上，从他的身上可以看见爱心、信心和盼望。 E no trabalho feito a essa pessoa, nós podemos ver fé, amor e esperança. 那么我们上周我们在上周的时候，我们在那个教会，李冰荣白来读教会。 Na semana passada estivemos em Ribeirão Preto. 我们也本来想说到这个信息，不，我们的题目那个人题目我说是我们的故事。 E eu desejei falar sobre essa mensagem, todavia acabei dando um título de Nossa História. 因为这里一个主角就是安尼西姆。 Porque aqui tem um personagem principal que é Onésimo. 那么安尼西姆可以说就是我们的榜样，也就是我们自己。 Onésimo podemos dizer que é um modelo para nós e também somos nós mesmos. 我们要看见保罗的安尼西姆，把安尼西姆这样的人，本来一个努力，现在会受到使徒一样的。 Paulo, ele trabalhou em Onésimo, tornando Onésimo de um escravo até chegar a um semelhante a um apóstolo. 甚至对他们说：“你们不懂的事情，可以去问安尼西姆。” Inclusive dizendo-lhes, se vocês têm alguma coisa que queiram saber, perguntem a Onésimo. 那么我们曾经关于说过加拉太书， Nós havíamos falado sobre Gálatas. 加拉太书这些书，一般人对加拉太书了解不够。 O livro de Gálatas não tem sido compreendido adequadamente. 但是当我们来看整个加拉太书来说，好像一架飞机一样。 Quando nós, ao olharmos para o livro de Gálatas, nós ilustramos como a cabine de um avião. 加拉太书好像描写了我们每一个人的光景。 O livro de Gálatas descreve a nossa própria situação. 那么开头就说到，我们比如说加拉太第四章，我们所有的人，现在呢好像像小孩一样的，跟奴仆并没有不同。 Nós éramos como crianças, descrito em Gálatas 4, em nada difere de um escravo. 那么加拉太书里面，他把这个小孩子，就说到我们每一个人，说到可以分3个阶段。 E o capítulo 4, podemos ver 3 estágios de crescimento desse menor. 那么第一个阶段，说到我们得救以后，在教会生活里面好像孩童一样，跟奴仆没有什么分别。 No primeiro estágio, nós, recém-convertidos, não éramos apenas criança na fé. Em nada difere de escravo. 那么后来经过教会的神的人里面，
弟兄们来帮助他。 E recebemos a ajuda dos irmãos e irmãs da igreja. 而且这里他说到是管家的责任的人， Aqui fala de tutores e curadores, 那么和牧师和教师， isto é, pastores e mestres. 所以使他不光是属灵方面的长大，那么关于圣经上面的知识，他也很快的开始了。 São pessoas que cuidam do nosso crescimento de vida e também do ensino da palavra. 这也可以说描写我们每一个人的关心。 Essa história descreve a nossa própria história. 那么在加勒在这第四章里面，可以说他三种光景，他生命三种经营。 Em Gálatas 4 registra três estágios de crescimento. 那么开始的时候， De início, 和文帝的是照着圣经说，我们好像奴仆一样的，在那前面有很大的盼望，神把很大的产业又交给我们，但是我们还是一个泥有的人。 nós ainda como era descrito como o menor em Gálatas 4, que em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. 那么需要有一百管家责任的人来保守我们，来带领我们。 Daí a necessidade de ajuda, de orientação dos mordomos, dos mestres. 也是一样，牧师就是一样的，把圣经里的话语来照到我们里面。 Esse menor de idade precisa de pastores e mestres para que eles conheçam a palavra da Bíblia. 所以我们说到加拉太书的时候，可以说到保罗所写的，对于我们来说是心脏一部分。 Então, o livro de Gálatas faz parte dos livros que compõem o coração da Bíblia. 这本书可以分三个阶段。 E aqui nós vimos três estágios. 头一个阶段我们刚刚已经读过了，我们都是一样，奴仆一样的。 O primeiro estágio mencionamos é o estágio desse menor que em nada difere de escravo. 我们的父人替我们预备那么大的属灵的产业， Nosso Pai nos deu uma herança de todas as coisas. 他是预备给我们的呀。 A nós foi preparado por Deus herdar todas as 在那个 coisas. 时候我们不能接受， Mas ainda não podíamos herdar 因为我们生命太幼稚了。 pela nossa infantilidade. 感谢主。 Graças ao 所以 Senhor. 我听见最近好多地方兴起一班人来， Então, em muitos lugares, o Senhor tem levantado um grupo de pessoas. 好像管家的责任一样的人， Pessoas como mordomos, 来帮助我们信蒙恩的人， que dão 慢慢地把他 assistência 生命带进 aos 来。 recém-convertidos, ajudando-os a crescer. 那么我们需要什么，他们供应给我们。 Tudo que precisamos, esses mordomos nos suprem. 我们冷了，他给我们衣服穿； Quando passamos frio, 我们 nos dão roupa. 下雨了，他给我们雨伞。 Chuva, nos protegem, 他 nos 是 dão guarda-chuva. 照顾我们无所不在。 Isto é, cuida de todo o nosso bem-estar. 那么在某地上面呢，他盼望我们能够生命慢慢的 Com que objetivo? O nosso crescimento de vida. 是的， Sim, 他们这样做的确对我们有帮助。 esses mordomos nos ajudam, de fato. 我听说现在，我们教会工作里面有好多地方是这样的光景。 Eu ouvi dizer que hoje, nas igrejas, há muitos lugares, 因为被受 isso é realidade. 受管家责任的人 Há um grupo de pessoas que são despenseiros, 去帮助这边信蒙恩的人， que ajudam de fato
os recém-convertidos, 他生命慢慢的长大。 ajudando-os a crescer. 亲爱的弟兄， Amados irmãos, 所以加拉太书这本书啊，实在非常一本属灵的书， o livro de Gálatas é um livro espiritual. 对我们有很大的经历，都是加拉太书。 Para nós, nos traz muita 比 experiência. 方说， Por exemplo, 我们开头的时候讲什么呢？ de início, 像海东一样的，跟 Éramos 鲁伯平民两样。 esse menor de idade, que nada difere de escravo, 那么到了慢慢长大了，有管家之门的人，还有牧师、教授教导我们。 e pouco a pouco, recebendo ajuda dos mordomos e também dos mestres, crescemos e aprendemos a 因 palavra 着他们的教导，我们就长大了 e assim crescemos. 啊！哎，后来到了某种情形，变成说，从前这个小孩子，现在变成12岁了。 E vai chegar uma certa idade, digamos 12 anos. 哎，他们这，我说呢，原来我是神的儿女是， De repente, eu descubro que eu sou de fato um filho de Deus. 我有神的生命啊！ Eu tenho a vida de Deus. 啊，我从小孩子开始，5、6岁开始，一在教会生活里面，现在这边弟兄们来帮助我。 Eu estou na vida da igreja desde 5, 6 anos de idade e os irmãos têm me ajudado nesses anos 哎 todos. 现在我的生命开了窍了， E agora, de repente, me abriu um entendimento espiritual. 在那个时候第2个阶段的时候呢， Aí eu entro no segundo estágio. 发现哦，我有生命，我有神的生命 Eu descubro que eu tenho a vida de Deus. 啊，他就高兴了不得了。 Eu fico alegre com isso. 好，阿爸爸的， Oh, Abba Pai. 这当他发现自己有神生命的时候， E quando esse menor que cresceu descobre que Oh. tem a vida de Deus, 原来我是神的儿子。 eu sou um filho de Deus. 其实他与刚得救的时候有鲁伯一样的，已经是神的儿子。 Esse que era em nada diferia do escravo, agora descobre que é filho de 神 Deus. 他在他身上有盼望。 E Deus tem uma grande expectativa sobre ele. 当他合法的年龄到了，他能承受父亲为他 Isso é, 成立的 Deus 产业。 aguarda ele chegar na maioridade para poder receber Não, mas por chega, herança todas as coisas. 啊，因为孩童的时候不知道， Quando ele era menor, não Não, mas- sabia. 有管家之门的人， Então, os mordomos, 就是我们教会的各地教会所实行的。 que o que está se praticando 有 nas 一般 igrejas, 年长的人来帮助我们长大。 pessoas mais maduras que têm nos ajudado. 哎，使我们生命有的这神的生命，使我们长大了。 Fazendo com que a vida de Deus em nós cresça. 那么到第2阶段呢， É quando atingimos o segundo 比 estágio, 方说大概12、13岁的时候， digamos mais ou menos 12 anos de 他就 idade, 发现了 ele descobre 什么？ o quê? 我是神的儿子， Eu sou filho de Deus. 这是圣经告诉我们的。 A Bíblia me diz isso. 哦，主耶稣啊， Oh, 阿 Senhor. 爸爸这里啊， Oh, Abba Pai. 你看，这在他第2个阶段，看见自己已经达到儿子的名分了。 Ele começa a ver que ele tem a filiação. 这是弟兄们， Mas, 我们 irmãos, 不要以此为满足。 não fique satisfeito 他 com isso, 第2个阶段不够有儿子的名分而已， porque no segundo estágio ele descobre que tem a filiação, 他生命还是要长大， mas há uma longa distância a percorrer. 要到一个阶段， Ele precisa chegar 他 ao estágio 他的生命长大， de crescimento total de vida. 啊，长到了，哦，看见了儿子的实际。 Até alcançar a realidade da filiação. 我现在所看见是不名分而已， Eu tenho a filiação,
这口说一看，爸父啊，高兴不得 Eu 了。 fico contente porque eu posso clamar Abba Pai. 当他再长大的时候， Mas quando ele passa a crescer mais, 他里面生命不够满足。 ele percebe ainda a sua insuficiência. 我不是光是有生命有名分就可以了， Não me basta apenas ter a filiação como título. 名分是外面的事情 É 啊， apenas um título, 生命是里面的事情。 mas a vida é algo interior. 等那个他又觉得非常的满足。 E ele aparentemente está Ai, ó. satisfeito. 阿爸父， Abba Pai. 我能够叫他负责阿爸父， Eu posso chamar Deus de Abba Pai. 为什么呢？ Por quê? 我有儿子的名分， Porque eu tenho a filiação. 但是你不要太认为满足， Mas 还有一个阶段， ainda tem um estágio a alcançar. 你儿子的名分要成为儿子的实际。 A sua filiação precisa se tornar em realidade. 不要说名分了，你说 Por exemplo, 哦， o título de filiação. 你去转分给他的时候，某一人你转分给他， Quando você prega o evangelho para 啊 alguém. 我这不应听够了，我儿神的儿子， Ah, eu já recebi evangelho, eu sou um filho de Deus. 他有这个名分， Ele tem a 但 filiação, 有没有实际呢？ mas ele tem a realidade. 这是由我们生命还要长大。 Para isso precisamos ajudar a vida dele crescer 所以到 mais. 第二个阶段， Quando no 我 segundo 们要 estágio 把儿子的名分成为儿子的实际。 é um estágio em que devemos transformar a filiação em realidade. 名分是空的话语。 A filiação é apenas um título. 哦，你这个大学生，你一个而且是一个某一个工作的人， Ou você ganhou um título pela universidade ou pelo determinado 有实 trabalho, 际啊， mas você precisa ter realidade. 你名分不够的，有实际。 Não lhe basta ter título apenas. 感谢主，这是我们生命长进的第三阶段。 Aí alcançamos o terceiro estágio 当我 de 们看 crescimento. 见我们有生命的实际的时候， Quando enxergamos que precisamos da realidade, da 我们 filiação, 就教会里面有追究， nós passamos a buscar mais 我们得到 na 弟兄们 igreja. 的帮助。 Nós recebemos, ficamos mais receptivos à ajuda dos irmãos. Porque ter só título ainda é algo 我有 vazio. 真正的儿子啊， Eu preciso buscar realidade. 我有儿子的实际啊， Eu quero buscar ter mais 我 realidade. 有真正的生命啊。 Eu quero buscar mais a vida de 所以 Deus. 人那阶段看去的时候， Foi nesse estágio 你生命就追究。 você Desde passa familiar. a buscar mais. 所以亲爱的弟兄， Por isso, amados irmãos, 所以加拉太书第四章里面 então Gálatas capítulo 给我们 4很大的帮助。 nos traz 有的人说 muita ajuda. 加拉太书是个是有什么一个什么宗教基督一个广告一样的东西啊，是吧？加拉太书其实说不是要生人变那个的东西， Livro de 加拉太 Gálatas 是非常实际的东西。 não é um livro para mera discussão. Era um livro com muita realidade. 我们这个教会生活里面，就是加拉太段时间里面， Então, esse período que passamos na vida da igreja está descrito no livro de 这 Gálatas. 不是我说出来的。 Não sou eu quem falo. 圣经第四章这样说。 Gálatas 4 fala disso. 是的，我们开始得救的时候， Quando nós acabamos de ser salvos, 我们每个人都一样，奴仆一样的。 éramos como esse menor que não era diferente do escravo. 那么感谢主，能有两班弟兄来帮助我们， E duas categorias de 在教会 pessoas 里面常常产 vêm 生 nos 这样的 ajudar. 人， Graças a Deus que na igreja essas duas 在 categorias de 我们聚 pessoas 会， nos 在我们 ajudam 认 nas 识圣 reuniões, 经， nos 在我 ajudam a 们 ler a 一起来 Bíblia, 祷告， nos ajudam 在 a 我 orar, 们生命长大， nos ajudam no crescimento. 哦，我就发现了， Aí eu Olha. descubro, 原来我的生命已经到一个地步了。
a minha vida cresceu. 已经得到一个生命的名分了。 E eu descubro que eu tenho a filiação. 那如果你去追求的时候， Mas se você passar a buscar mais, 我得到名分没有用。 você vai perceber que apenas ter o título não é suficiente. 我要把这个名分成为我的实际， Eu quero tornar esse título a minha 我要 realidade. 成为真正的儿子的儿子，神的儿子。 Eu quero a realidade de ser um filho de Deus. 所以我还是要追求 Por isso eu preciso buscar mais. 名分，是一个名分而已，一título而已。 Filiação é apenas um título. 我有什么呢？我有实际啊， E eu quero a realidade. 感谢主。 Graças ao 所以 Senhor. 到第三阶段里面嘛， Quando chegar no terceiro estágio, 他有本命的追求 ele 什么呢？ passa a buscar mais, 生命的实际。 buscar mais a vida. 感谢主。 Graças ao Senhor. 虽然这些的时候也是有某时候教师还关键的这份的能力帮助他们。 Por isso, há mordomos, pastores e mestres que ajudam. 现在我们教会里面有的聚会的时候，常常也是拜弟兄们来帮助我们。 Você que está na igreja, você não percebe que há esses irmãos te ajudando? 他们虽然没有某时候教师的名分， Embora eles não tenham título de pastor ou 但 de 他 mestre, 们有某时候教师的实际。 mas eles têm a realidade deles para te ajudar. 他把某时候什么时候某事，什么时候教师，他把他的一些东西里教导你。 Eles ensinam você a como ser também um pastor, como ser um mestre. 他 Como 不是为了自己， eles não são 为了谁呢？ para si mesmos, 为了你。 eles são para você. 是你看见了，哦，原来你有生命。 Eles querem mostrar a você que você tem a vida de Deus. 我有这个生命，有儿子的名分的生命。 Eu tenho a vida, 现在 tenho 我 a 可以开口说， filiação. 有生命嘛？ Eu tenho a vida. 阿爸父啊！ Eu posso invocar Abba Pai. 但是呢，那个是不够得到生命的名分， Mas é apenas um título. 我们还要再进一步。 Ainda precisa buscar 得到 mais. 合适的，名分成为实际， Até que seja realidade. 是不是？各地教会，我们都有这样子弟兄们产生。 Em todas as igrejas há irmãos assim. 有的人他不是为了自己的生命长进， Alguns eles não são para seu próprio crescimento de 一 vida. 方面帮助别人生命长进，一方面他自己生命还值得他一样的向前去。 Porque enquanto eles ajudam outros a crescerem, a sua vida cresce também. 所以些人弟兄们， Graças ao 所以 Senhor. 我们常常有各种各样的聚会， Então nós temos toda a sorte de reuniões. 或者家庭聚会，或者结 Reunião 婚 em 聚 grupo 会， familiar, 或 ou 者 reunião 造就聚会， de edificação, 这一切都是什么呢？ de oração. 是我们生命长大的地方。 Em todas essas atividades visam nosso crescimento. 感谢赞美主，所以他有这样的人产生，能够来帮助我们生命长进。 Então nós precisamos dessas pessoas na igreja para nos ajudar. 那么最近弟兄们，我总结也听见了，有的教会的确有这样子人产生了， Realmente há igrejas que têm produzido essa sorte de pessoas. 他们去帮助人， São pessoas que ajudam outras 怎 pessoas. 么去帮助人呢？ Como ajudar? 要叫人更多人的神的话语， Para que conheçam mais a palavra de 而 Deus. 且把这个神的话介绍给别人。 E ainda apresentar a palavra de Deus a outros. 所以他喜欢带领人一起的聚会。 Que leva as pessoas a participarem das reuniões. 在聚会的时候， E nas reuniões, 他就把他所领受的、我受教授的东西，的地位，慢慢的供应给别人。 e elas funcionam como pastores e mestres suprindo outros.
这些的是我们在保罗他说的他所写的哥罗西书里面很明确的说的这。 Isso está muito claramente descrito em livro de Colossenses. 哥罗西书里就说爱心、信心有。 Porque em Colossenses ele começa falando de fé, amor e esperança. 那么，这爱心到底给杀谁呢？是的，目的当然了，圣经说一切都为了我们。 Sim, a Bíblia foi escrita para nosso benefício. 那么，一个人得到好处了，就是像安尼西姆这样的人。 Justamente visa ajudar pessoas como Onésimo. 所以我曾经想想你明白了都讲的时候，安尼西姆就是什么？就你，就是我。 Por isso eu quero dizer para você que Onésimo é você, Onésimo sou eu. 就是我们的事情，我们的历史 É a nossa história. 啊，是的，是 Sim 就是这样子。 É 我 de 们的 fato. 教会生活为了什么？ A nossa vida da igreja é para quê? 为什么弟兄来帮助我呢？ Por que que há irmãos que me ajudam? 他不是有人请他来帮，请他来给他多少钱来帮助，他里面有个生命在催促他来帮助你。 Eles não são contratados por alguém para nos ajudar. É a vida que está dentro dessas pessoas que os impulsionam para nos ajudar. 盼望他所得到的生命已经到某种程度了， A 那么你 vida, 也到某种程度。 a vida deles chegou a um certo estágio, eles querem nos ajudar. 感谢主。那么在哥罗西书里面呢，他也说到这三方面， Em Colossenses ele fala também disso. 说到福音的真理什么呢？ Quando fala da palavra da verdade do 爱 Evangelho, 心和盼望。 ele fala da fé, 是的， do amor e da esperança. 所以我们在这个带领各地带领弟兄们的时候，我们用这三方面的话语来供应了。 Quando nós ajudamos os irmãos nas igrejas, usamos esses três aspectos, 信心、爱 que 心。 são a fé, o amor e a esperança. 那么这最后产生了什么呢？产生了谁呢？这个人叫安尼西姆 E o produto final é Onésimo. 啊。安尼西姆是哥罗西教会里面有他们的长老有奴隶。 Onésimo era um escravo de dos presbíteros da igreja em Colossos. 我想我们读书的人，或者懂得历史的人，都知道什么叫奴隶。 E quem conhece a história sabe que são escravos. 奴隶是他用钱把他买回来的， escravo era comprado por dinheiro. 完全跟别人完全不同的。 É diferente de servo. 那么奴隶呢，他因为用钱买来的，所以他没主权了。 Escravo é comprado por dinheiro, ele não tem nenhum direito sobre si. 完全属于你的了。 Ele pertence a quem 所以可 o 以 comprou. 你找你的方法、你的办法或者你的用是对他身上的要求，你可以找你随便做。 Então quem o comprou pode tratar do jeito que quiser, porque é um produto que ele comprou. 那么一般来说，做奴隶的人都做非常重的苦工。 E os escravos faziam trabalhos 一般 forçados. 开矿的时候，一定把石头打碎，里面把它 Trabalhos pesados como quebrar pedras. 石头磨成粉，把这些水里把生理把金渣那个陶摇出来。 Ou de procurar em areias minério de ouro. 当然主人非常注意你这个人怎么做呀？ E o seu senhor está sempre atento. 那么甚至于他几个别人，
他们一组分开的。 E ainda grupo de escravos eram acorrentados 是 juntos 他们不能偷懒，不能随便便工作。 e não podiam tomar um minuto de descanso. 这是我们所有读过书的人都知道一个努力。 Todos nós que conhecemos, estudamos um pouco, sabemos da 那么 história 安 de 利西 escravos. 莫呢，就开始他就这样一个人努力。 Onésimo era um escravo. 那么实在他守不住了。 Ele sofreu muito. 那么跟别人加了了解气， Os pés acorrentados juntos. 他要走路你也走路，他不走路你也不走路。 Se um anda, outro tem que andar. Se um não anda, outro não pode andar. 后来有一天做努力啊，一定要想法子自己从手铐夹链里面逃出来。 E ele, um escravo, faz de tudo para fugir. 哎，可有一天有机会了， Surgiu uma oportunidade. Um dia, 他怎么承认我不知道， não sei os detalhes, 不过他跟他的同伴里面的手里夹链分开了， mas ele conseguiu desvencilhar-se. 哎，而且发现了他的手中一笔很大的宝藏。 E sabia onde havia tesouro do seu senhor. 那么他的主人的宝藏、宝贝东西都拿得来了。 E levou o seu tesouro. 因为努力拿到这样东西，他怎么用法？这个 Um 钱在怎么用 escravo 法呢？ não sabe nem como usar as riquezas. 那么他就偷了跑走了。 E fugiu de casa. 那么这个钱当然是软化了， E gastou de qualquer maneira. 很快用光了。 Rapidamente consumiu-as. 那么他钱没有了， E acabou o dinheiro. 没吃东西吃了， Não tem mais o que comer. 甚至是流浪汉了 Se tornou um peregrino. 啊。那么有饿的时候，有人有饭吃。 E pedinte. 那么 Mendigo. 那是保罗啊，他在耶路撒冷的时候已经说，撒加利亚的时候，他已经对神父说过了。啊，我要去告犹太人。 Em Cesareia, Paulo havia apelado para César. 我要告犹太人，因为我人是罗马人。 Porque eu sou romano, cidadão romano. 哎呀，这个神父听起，什么？你是罗马人？ O governador soube que ele era romano. 我现在到这个地步，要花多少钱才因为罗马的人的 Eu paguei um preço alto para comprar a cidadania romana. 所以他害怕 E você é romano de nascimento? 快点离开吧。 Então, rapidamente o enviou para Roma. 那个时候呢，因为这船要经过地中海去， Ele foi por meio de um navio, passando pelo mar Mediterrâneo. 我曾经说过，地中海为什么风浪很大？ Eu disse no passado, por que o mar vermelho, o mar Mediterrâneo, sofre com tempestades? 它的水没出路。 Porque o mar Mediterrâneo está restrito, limitado das duas margens. 巴拿巴跟马可曾经在海里面3天没饭吃。 Paulo e Barnabé, na sua primeira viagem, provavelmente na viagem junto com João Marcos, passaram por um problema 拖着船被拿着手里， naufrágio, 这样的过程 passaram na voragem do mar. 当地中海水慢慢的浪没有了，那么他们就被得救了。 E eles depois foram socorridos. 那么保罗跟巴拿巴2个人，因为这神给他使命，他们也清楚。 Isso aí era Paulo e Barnabé entendiam 可是
que isso era uma aprovação de Deus, mas João Marcos era muito jovem, 这都是15岁的人， de muito jovem, 他已经呕了3天这样子呕够了。 e passou 到 fome 这样的经 e 历，他是 naufrágio, 怕了， e não quer mais continuar na viagem. 他就离开了他的表兄巴拿巴， E largou seu primo Barnabé, 回到耶路撒冷去了， voltou para Jerusalém, 到他母亲那里。 para sua mãe. 那么母亲看见他，哎，你怎么回来了？ A mãe, olhando para ele, ué, você voltou? 妈妈，我实在吃不起，受苦， Ah, eu não aguento esse 自 sofrimento. 己没饭吃， Passar na voragem do mar 就 sem 浸在 comer, 水里面， perigo de morrer, 实在过不去。 não aguento isso. 那么他的母亲就告诉他： A sua mãe lhe dizia: 年轻人啊，你要吃苦啊， você precisa 这许多困难， estar pronto para sofrer. 你应该要接受啊。 Você precisa estar disposto a 昨 passar 天 por 你身上 sofrimento. 有钱，给你有许多的前途， Porque para você ter futuro, 一点点苦吃不消了就回来到我这里来 você 了。 não pode voltar por não suportar sofrimento. 马可不可以啊，你还再去吧。 Volta de novo, vai para lá. 马可是一个最多15岁一个人， Marcos era muito jovem ainda. 当然不可能。那么他母亲非常好，你已经答应死亡书的人啊，你还跟你表哥一起去。 Sua mãe era muito boa. Você já se comprometeu em servir ao Senhor? Vai servir ao Senhor. 所以他虽然受了苦，他只能忍耐。 Mesmo sofrendo, 那么很久回来， ainda 保罗 voltou para 巴拿巴一起来工作。 Barnabé junto. 那么有换了有一天，那么巴拿巴想去，就像从前一样，跟保罗一样到外面到欧洲去传福音了。 Quando Paulo e Barnabé resolveram a sair pela segunda vez a viagem, 特撒罗尼迦呀、罗马啊，这才去传福音去了。 para sair para pregar o evangelho novamente, 那么他那时候，他的马可，他说我也要去， Marcos falou: Eu quero ir junto. 他说你不行。 Paulo disse: Não. 那么因着这样缘故啊，保罗跟巴拿巴两个人就分裂了。 Por causa disso, Paulo e Barnabé se separaram. 因为你这个青年，你的表弟曾经失败过了， Porque esse jovem, seu primo, fracassou no passado. 失败过了还怎么用法呢？ Como usá-lo? 那巴拿巴当然巴拿巴他是的，年轻人有失败我们给他啊， Barnabé achava que um jovem que fracassou deve lhe dar oportunidade. 两个人保罗跟巴拿巴呢，就是 Assim, Paulo e 意思不 Barnabé 同嘛， então se desentenderam. 他们或者有没有吵架我不知道，不久呢他们就分开了。 Eles se separaram. 那么圣经怎么记载？ Como a Bíblia registra? 接着马可到居比路去， Barnabé levou a Marcos para Chipre. 到居比路的岛里面，他们就传福音。 Foram para Chipre pregar o evangelho. 从那个时候去，巴拿巴名字在圣经里没看见了。 E o nome de Barnabé não foi mais registrado na Bíblia. 这就是我们读圣经的难处。 Esse é o problema de quem lê a Bíblia. 巴拿巴名字没有， Ah, alguns falam, não tem 那么 mais 我们以为 registro de Barnabé. 巴到这里的神了，所以神把他名字拿 Então 掉了。 Barnabé ofendeu a Deus. 实际不是这样。 Não. 当巴拿巴带着保罗两个人在耶路撒冷首长里面的一个辩论的时候， Quando Paulo e Barnabé foram em Atos 15, 啊， naquela discussão com os judaizantes, 那么有时候这样说，应该这样，应该是
应该要去有守静。有时候被这样说法。Uns diziam, né, tem que fazer circuncidar, outros não. 这我们在《使徒行传》15章里面看见。 Essa história se passou em Atos capítulo 15. 那么，那个时候是有人起来了，大家你争我，我争我，大家争。 Aí houve muita discussão. 就是Pedro就是Pedro。 E Pedro se 这就 levantou. 站起来， Pedro se levantou 彼得说话了， e falou. 那么大家就安静下来 Todos silenciaram. 啊。那么就说彼得就告诉他们，你自己不能受的隔离，你就是他们来受隔离。 Pedro disse, mas com esse fardo que nem nós, nossos pais, nem nós conseguimos carregar, para quem impôs sobre os gentios? 这就有影响。 Realmente ele 就 teve 雅各 influência. 就决定， Tiago então tomou a decisão final. 你们只管照着你们的方法去做吧，不要强迫他们一定要受。 Não precisa impor sobre os gentios a circuncisão. 因着彼得这样一句话语，事情就平下来。 Por causa dessa palavra, e as coisas acalmaram-se. 而且雅各也写封信给外邦的教会， E Tiago então recomendou que escrevesse uma carta às igrejas dos gentios. 不是没有律学过的正确， Diz que não comam se abstenham dos animais 正确的血 sufocados, do sangue, 和电影 relações sexuais ilícitas 和什么 e comidas sacrificadas aos ídolos. 那么这事情是他一说都安静下来，别人都不说话了。 Depois que Pedro falou, tudo se acalmou. 巴拿巴听见了，这人谁呀？ Barnabé percebeu. 他说句话语，大家都安静下来。 Pedro falou uma palavra e todos silenciaram. 这就是主耶稣12门徒里面的彼得。 Esse era Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus. 他在工作的区域里是米索多曼， E ele estava na época em Mesopotâmia, 是犹大的，是犹太人的地方。 cuidando dos judeus. 他一句话，大家个人都平下来。 Uma palavra dele conseguiu acalmar todos. 这给巴拿巴的印象非常深刻。 Isso deu para Barnabé uma impressão muito forte. 这个雅各一定做主事的人，一定没办法想，这个北这句话语大家都不像话了， Então a palavra de Pedro fez diferença. 这人就过去了。 Isso é um ato passado. 那么有的人说了，说巴拿巴跟保罗两个人到去比如说传福音。 Alguns dizem que Barnabé foram para 那么 Chipre. 圣经里没这写到他们结果如何。 Com João Marcos, mas a Bíblia não registrou mais a viagem deles. 那么教导我们读圣经的人呢，弟兄们，他就说这是巴拿巴，从此也巴拿巴的名字没有了。 Então nós aprendemos no passado de que isso indicava, como Barnabé não foi mais mencionado na Bíblia, porque Barnabé errou. 他不能离开同伴保罗。 Ele não pôde seguir a Paulo. 那么我们的那个读经的都觉得巴拿巴错了。 Então nosso conceito era que Barnabé errou. 不， Mas não. 巴拿巴他是
Paulo foi pregar em Chipre, Barnabé foi pregar em Chipre. 把他名记下去。但是呢，另外一个人给马可，他带这个马可， Mas João Marcos, que ele estava ajudando, 在哪里呢？马可的表弟是他的表弟， era seu primo. 哎，他在米索多曼里面就是北的那边出现了， Mais tarde acabou aparecendo em Mesopotâmia juntamente com Pedro, 对不对？ certo? 你去读读看。后来马可是成为北德的做工的帮手， Marcos se tornou um cooperador de Pedro. 甚至于说马可是保罗的北德的儿子一样， Pedro o considerava como filho. 所以他北德要写福音书 Então, quando Pedro quis escrever seu evangelho, 是写的， e quem é que escreveu? 就是马可。 Foi Marcos. 所以呢，我们看见，把名字没有这记载， Embora Barnabé não foi mais registrado na Bíblia, 这是把马可从居比如一直带到米索多的外面。 é Barnabé que levou Chipre, de Chipre até Mesopotâmia. 他的名字隐藏的， E o Barnabé tinha seu nome oculto. 那么马可是其实带到在北大那边工作， Mas Marco foi levado para cooperar com Pedro. 甚至成为北大说这是我的义子， Se tornou como seu filho espiritual. 甚至他写的，他是我的帮手， E se tornou seu auxiliar. 甚至他写的马可福音的时候， Escreveu o Evangelho de Chamar? Marcos. 我们大家知道。 Todos 马 sabemos. 可福音是祈求的保罗福音， Evangelho 北德福音。 O Evangelho de Marcos, na verdade, é o Evangelho de Pedro. Evangelho segundo Pedro. 所以承认的心，不是我们找许多圣经，圣经有活着的。 Por isso que nós temos que ler a Bíblia de uma maneira viva. 那么一个马可那么一个小孩，跑那么多路，怎么跑？在以色列那边、犹太那边都是高山平地，有宝石的平地，一切有宝的，就一个小孩子怎么去呢？ Como um jovem tão novo ainda, ele iria parar em Mesopotâmia? 是的，早晚的推想。 Por isso, segundo a minha inferência, 巴拿巴听见使徒行传5章北德的话语， Barnabé, ele viu aquela palavra de Pedro em Atos 那么 15. 这事情就评下来了。 E viu que a palavra dele 所以在那个 tinha, 是印象很深刻。 autoridade. 这也不是他在那里，知道他北德有一个地位一个东西。那么后来他知道，想接到北德那边去，知道他是在米索多玛那边。 E aí soube que Pedro estava em Mesopotâmia. 那么到巴拿巴在去秘鲁传福音以后，没有在名上去了。 Depois de Chipre, não teve mais menção do nome de 那 Barnabé. 他不是一个人工作， Mas ele não fez obra sozinho. 巴拿巴跟谁一起工作？跟谁一起到去秘鲁去啊？ Barnabé levou quem para Chipre? 马可。 Marcos. 所以我们就是推想啊，马可能够到北德那边去，成为北德的帮手，而且成为他的儿子。 Por isso que eu inferi que para Marcos poder acabar parando em Mesopotâmia para se tornar um auxiliar de Pedro. 这样一个小孩子能够走这样路啊？ Como um jovem percorreria 不是现在我们到圣保罗去只有一个 essa 钟头够了。 distância toda? Não é que nem hoje, se vai para São Paulo, pega um avião e vai. Não é assim. 都是高山 Não era 高山 assim. 高 Ali 山， tinha muitas 老 montanhas 来老去，老来老去。 e davam-se voltas. 所以我们的答案就是说，巴拿巴曾经把马可
带到米索多姆大米， Então, a nossa resposta é que Barnabé levou 就是 João Marcos 北的 para a 工作的地 Mesopotâmia, 方。 para onde Pedro estava trabalhando. 那么因着他的帮助， Por causa da sua ajuda, 那么北德的工作相当可以发展。 e prosperou a obra de Pedro. 那谁带马可去的呢？ De quem levou Marcos para lá? 这样的小孩子能去吗？ Como quase uma criança, como iria lá? 谁带他去啊？ Quem levou ele lá? 巴拿巴。 Barnabé. 虽然他的名字隐藏的，但是马可的名字在。 Embora Barnabé ficou em oculto, mas o Marcos deu continuidade. 他是北德的帮手，北德的义士。 Ele se tornou auxiliar de Pedro, até um filho espiritual dele. 他甚至为北德写了本书，叫 Escreveu 马可福音。 Evangelho de Marcos. 我们都知道马可福音谁写的， Todos nós sabemos o 不是 Evangelho 马可写的， de Marcos. 都是北德的意思。 Foi escrito por Marcos, mas segundo o relato de Pedro. 所以，亲爱的弟兄姊妹， Por isso, 巴拿巴并不是说神把他放弃了， não que Deus abandonou Barnabé 自从在基督徒传福音以后， quando foi para Chipre. 神还要用他， Deus o usou 就把他最重要一个人，叫马可年轻人，他的 em 表弟。 preparar um jovem, que é João Marcos. 那么经过几千里的路，那个时候没飞机，谁跑了爬了多少山，到 Andou 北德那边 quantos quilômetros para chegar lá? 啊。 Não tinha avião na época. 虽然没说啊，把马可送到北德那边去，明显来说，那马可那个小孩子，这都是15岁，怎么能一个人经过那么多几千里路到米索达那边去呢？ Como é que Marcos, quase uma criança, chegaria à Mesopotâmia? 怎么他在米索达那边就北德的帮手呢？ Como ele se tornou auxiliar de Pedro em 谁在 Mesopotâmia? 成为北德的意思呢？ Até se tornar um filho amado dele. 形式写他写的马可福音就是北德福音了。 Escreveu um livro, Evangelho segundo Pedro, que é o Evangelho de Marcos. 所以感谢主，这些所说的都是巴拿巴的。 Tudo isso é obra de Barnabé. 我们不要在这光这里哦，他在去秘鲁传了福音以后不见了，所以这个人一定也有缺了事情了。 Então não, 暴露出了事情了。 não vamos pensar que foi para o Chipre, não foi mais mencionado, então Barnabé errou. 但是他去就一边的传福音的时候，神在他身上更有用处， Mas Deus, ele tinha utilidade para Deus, 就带了一个 que é 年轻的 preparar esse jovem, 马可， Marcos. 还有18个的马可回到家里去。 Jovem que fracassou 啊， E voltou 他的 para 母 casa. 亲就劝他 e a sua mãe o aconselhou a 跟随 voltar 北德， e continuar 巴拿巴。 seguindo a Barnabé. 那么巴拿巴跟他根本分不开的。 Barnabé e ele eram inseparáveis. 啊，他们去比如去上兵，到了米索多姆，他们就分开了。 Eles foram para Chipre, será que separaram em Mesopotâmia? 所以他还在帮助 Certamente continua 这个年 ajudando 轻人， esse jovem. 现在弟兄姊妹。 Amados irmãos. 所以神托付给我们的 Então o Senhor nos encarregou, 聚会的人， pessoas que estão nas 或者 reuniões, 新梦的，或者老梦的， ou recém-convertidos, ou irmãos já há mais tempo, está reunindo com você. 我们跟他们一起聚会的时候， Quando nós estamos junto com essas pessoas, precisamos ter encargo de 不 ajuda. 是照着我们自己的看法， Não é segundo o nosso ponto de vista, 我照着圣灵的带领。 mas segundo a direção do Espírito. 现在呢，我再回头来看安尼西姆， Voltando para Onésimo, 安尼西姆他是一个，我已经说过，他很努力 eu já disse, era o escravo. 啊。那么工作的时候跟带授课家里要跟同伴一起的，
algemado e acorrentado junto com outros. 不过他想尽办法要把这个脸自从他身上脱掉。 Usou todos os meios para se libertar. 哎，有一天他成功了， dia conseguiu. 不是怎么把这脸是当配什么，我们不知道 Eu。não sei como conseguiu. 而且他发现笔很大的数目一笔钱， E levou uma grande soma de dinheiro 他 do seu senhor. 把他的主人的钱就拿了走了。 Defraudou o seu senhor. 那这种奴隶的人怎么花钱？他连花钱怎么花他都不知道。 escravo não tem conhecimento nem como gastar dinheiro. 可能他是十两年知道，1两的用出去也不知道。 Ou considerava tanto jogando fora, não sabendo nem contar. 钱没有了。 Não conhece o valor das coisas. 那么人呢到就刚到罗马， Aí acabou parando em Roma, 在罗马游荡， nas ruas de 走 Roma, 流荡，没东西吃， sem comida 但只能有饭吃。 e pedindo comida. 那么那个时候保罗嘛， Paulo 他为着要控告，他也要到该撒那必须告犹太人的。 ele apelou para César para que seu caso fosse levado até 那么 Roma. 好多人都以为保罗在罗马一定关在监牢里面。 Paulo em Roma, ele, como muitos consideram, ele não estava na prisão. 他在自己住的房子里面， Ele podia alugar uma casa, 因为他是原告，怎么能够关监牢里面呢？ porque o seu julgamento ainda não tinha sido sentenciado, 那么他这个传福音的人， feito. E ele era um evangelista. 他派罗马城里面他派传福音的人。 Ele era que foi enviado para pregar o evangelho. 那么当然了，在罗马京城里面最多的人谁呢？军人。 E claro que no capital do império, em Roma, havia 保护他的 muitos 皇帝 soldados. 开着这个军人啊，都拿那个枪这样子打了在马路上的游击。 Havia muitos da guarda pretoriana. 那么保罗记得几位嘛，就传福音给他了。 Paulo pregava o evangelho. 保罗也传福音，他这个福音是真是非常好了，大家都会听的。摸着他们摸着人的良心的。 Muitos Mas- foram tocados na sua Tá consciência. Muitos foram salvos. 那么甚至到后来啊，那么说他们原人军的官，不准他们来听福音，不准这边原人军人听福音。 Chegou um tempo em que ele foi proibido de pregar para mais soldados, 为什么？他们都得救了， porque todos estavam se 谁来保护 convertendo. 开始，谁来保护他的皇帝啊？ Então quem que vai proteger César? 那么这就是说，保罗的那时候，他要告犹太人，他自己租了房子，等候审，官司的情到底怎么样？ Paulo aguardava o seu julgamento e ele alugou uma casa. 那么当然，他看见人去转福音，这个没有问题的。 Ele pregava o evangelho a quem encontrasse. 那么原来军呢都已经受了禁止了，不能接到保罗那边去 E 了。 não podia mais pregar o evangelho para os soldados. 他有一天碰到谁呢？碰到安尼西姆。 E dia encontrou Onésio. 安尼西姆他的钱已经用光了 Onésio gastou todo o dinheiro. 啊，那他也不会知道怎么赚钱，也不知道怎么节省。 Ele não sabe como gastar dinheiro. 那么看见保罗的住的房子前，保罗就是，那保罗当然是传福音了给他了， Paulo certamente pregou o evangelho para ele. 是的。他传福音的时候，我相信他已经对，哎，amen。 Eu creio que ele ouvia a palavra do evangelho de Paulo. 应该这一般来说啊，当然，不是要吃的时候，他阿门，是要吃的时候肚子饿的时候怎么办呢？又到保罗那边去了。 Ele só ia para Paulo quando passava fome, precisava de Paulo alguma sim. coisa para comer. 真有爱心， Paulo era cheio de amor 他真有信心。 e cheio de fé. 虽然让他这样在努力的人， Embora como 不但会得救， um escravo como ele, 有一天 não é fácil.
我也教导他跟我一样这个使徒， E Paulo disse: um dia ele vai se tornar um cooperador meu. 感谢主。 Graças ao Senhor. 当然有一天， Até que um dia 那么这个安尼西姆来了，又去了又来，这故事我也不知道怎么讲法了。 eu não sei como contar essa história. 那保罗不光是叫他安尼西姆给他得救了， Então não Sim, só Paulo É, converteu a Onésimo 哎，在他身上还有 com 能 muita 耐。 fé, amor e perseverança. 那保罗一些能耐，看看 Muita perseverança, muita paciência. 他有许多里面天然的东西， Tinha muito ainda de elemento natural. 先要把他天然的东西拿掉， Precisa primeiro remover todas Não, mas- as coisas naturais. 我再把神的话里告诉他。 E para trabalhando a palavra de Deus 就是 dele. 我们工作的时候也是这样子过去。 Não é assim quando trabalhamos? 那么可以知道，保罗对安尼西姆能做到一个程度，安尼西姆不但能够来这听了他的福音走掉，而且呢，保罗能够教他的圣经。 Paulo pôde ensinar a Bíblia para Onésimo. 不是把普通圣经啊，都给他听，他得救了，我就相信了。神随保罗把真理都告诉他了 Paulo lhe ensinava toda a verdade. 啊。他对安尼西姆怎么说呢？写信给哥罗的，也就写的叫哥罗西书的人说了。 Ele escreveu para 他说现在的安尼 aos 西姆， Colossenses. 安尼西姆不同了， Onésimo agora é diferente. 从前是你们的手的，哎，从你们中间出来的这个努力。 Ele era escravo, 现在呢， mas agora 这个完全改变了。 ele mudou. 所以有你们也有这样的人身上，信心 Vocês sim. precisam 和能耐。 ter fé, amor e 那么 esperança 既然这信 com 心、爱 com 心、 as 能耐 pessoas. 是保罗的经历， Essa fé, amor e perseverança foram experiências de Paulo. 每次到安尼西姆有肚子饿了的，有选择的到。 Toda vez que Onésimo passava fome, ia pedir comida para Paulo. 这一定的， Isso 就是 é, 我们也可以做得到的。 isso também que podemos fazer. 是把神的话 Mas 能够注释在他的身上。 constituir Onésimo com a palavra de Deus já não é uma coisa fácil. 所以当安尼西姆回去的时候， Quando Onésimo voltava, 本来给他们哥罗西教会有这一次， quando voltou para Colossos, 而且成为他们的使徒了。 ele acabou se tornando cooperador de Paulo, quase um apóstolo. 所以亲爱的弟兄， Por isso, amados irmãos, 我们对每一个人不要有失望， nós não devemos perder esperança em ninguém. 我们对每一个都有盼望。 Devemos depositar esperança, 我们把福音传给他们， pregar evangelho para ele. 一次不行，两次不行，三次。 Uma vez, duas vezes, não teve sucesso, 当他接受了， passa pela terceira 他又离 vez. 开了， Ele ouviu o evangelho, mas se afastou. 我们有能耐， Tem que ter paciência. 叫他再回来。 Tem que esperar voltar 我 de 们有 novo. 爱心， Ter amor, 还供应他的主的话语。 suprir-lhe de novo com a palavra 我 de 们要有 Deus. 信心， Tem que ter fé 有一天 que um dia 他成为在哥罗西教会里面，他有用 até 的 ele 人。 se tornar alguém na igreja em Colossos. 所以保罗把这个安尼西姆带出来以后，安尼西姆成为他们的最高的他的属灵方面的这个使徒一样的。 Então Paulo se tornou, Onésimo se tornou um cooperador de Paulo como se fosse um 因为 apóstolo. 保罗这个跟哥罗西教会说，你们如果有什么不懂的事情，你们安尼西姆就可以。 Ainda Paulo falou, se vocês querem saber mais, perguntem para o 你 Onésimo. 看到这样的情形的时候，安尼西姆光景怎么样？ Então veja como Onésimo se tornou alguém 所以我 tão 们 precioso.
所以我们朋友这里面贝勒的时候，我就说的 Lá em Ribeirão Preto eu falei. Anísimo 是我们的榜样， Onésimo é o nosso exemplo. 我们也有这样的光景。 Nós também precisamos ser assim. 我们有，最后我们虽然得救了以后，有弟兄带领我们一同看望，一同 Depois da nossa conversão, teve irmãos que tiveram muita paciência conosco, 慢慢的神把圣经里的话语 muito cuidado, nos ensinando com a palavra de Deus, 住在这里面， trabalhando em nós. 所以我们个个可以成。 De modo que nós também depositemos esperança em outras 安尼西姆成 pessoas 为安尼西姆， para que todos sejam 不 Onésimo. 错，我们都可以做安尼西姆。 Todos podem ser um Onésimo. 本来得救了，本来 Não 呢， só, 本来不受流浪汉了， não Porque só se converter, Paulo não só está deixar de dizendo- ser um pedinte, 有那么多爱心，那么信心， mas 那 depois 么的 de 忍耐， tanta fé, amor e 而且 esperança, 把主的话走到它里面。 até que a palavra de Deus seja trabalhada para dentro 对 dele. 哥罗西说，他人也有使徒啊， Como ele disse para Colossos, é como se ele fosse um 你 apóstolo. 们不懂话的时候，他会解释给你们。 Eles ouçarão saber mais aquilo que vocês não 盼望我们 souberem. 个个安尼西姆， Espero que todos nós sejamos esse Onésimo. Amém. Amém? 安尼西姆站起来， Fique de pé quem é Onésimo. 大概你去这个圣经里，当然到这个圣经， Tá? Vamos, deixa eu suar. Vamos em pequenos grupos, vamos revisar isso, tá? Amém.